Bom, pessoal, nesse exercício a gente tem que resolver no caderno as seguintes inequações em reais. Então, primeiro de tudo, a gente tem a letra A. Na letra A, a gente vai ter duas expressões. Na primeira, a gente tem um produto, certo? A gente tem um produto entre duas funções. Uma que é a função do primeiro grau e a segunda é uma função do segundo grau. Na primeira função, a gente tem x menos 3. Isso daqui é fácil, né? Porque quando a gente vai analisar o gráfico de uma função de primeiro grau, a gente procura primeiro quando que a função é igual a zero. Ou seja, quando x é igual a 3. Nesse caso, a gente faz o gráfico simplificado aqui. Sendo x igual a 3, então, se é zero quando x é igual a 3, e a nossa função ela é crescente pelo eixo, a gente consegue ver isso pelo coeficiente a aqui da função, que é o número 1, ou seja, ax mais b, certo? Ou ax mais menos b, que foi o que a gente viu lá nas funções do primeiro grau. Não vou ficar explicando muito isso porque a gente já fez um milhão de exercícios sobre. Aí a gente fez a análise do gráfico aqui. Eu sei que aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, certo? Porque a gente analisa sempre em relação ao eixo y. Se o eixo y está aqui, ele assume valores positivos aqui acima do eixo x e negativos abaixo do eixo y. Por isso que a função é negativa para valores menores do que 3 e positiva para valores maiores do que 3, beleza? Então, tá aí, análise da nossa primeira função. Agora, a gente analisa a segunda. Então, no segundo caso aqui, a gente tem menos x ao quadrado mais 3x. E a gente quer saber os zeros dessa função para fazer a análise do gráfico, beleza? Como que a gente faz isso? A gente vai ter, então, que encontrar os zeros. Primeiro, eu calculo o delta. Coeficiente b vale 3. Coeficiente a menos 1. Coeficiente c vale 10. Então, nosso delta aqui é 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 10, 40, que é 49. As próximas a gente resolve por fatoração ou usa outras técnicas, mas essa daqui a gente vai resolver assim, aí você pode resolver todas as outras assim, se você tiver dificuldade em fatorar. Mas eu vou mostrar como é que você faz a fatoração, não é muito complicado, principalmente para equações do segundo grau que são simplesinhas assim. Então, como que vai ficar aqui nesse caso? O nosso x1 e x2. Vai ficar menos 3, mais ou menos, raiz de 49. Isso daqui, pessoal, fica menos 3. Raiz de 49 é 7, dividido por menos 2. Que vai ficar, então, ó, então a gente vai ter x1 igual a menos 3 mais 7 e x2 igual a... Então a gente tem x1 igual a 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 2, e x2 igual a menos 3 menos 7, dá menos 10 por 2, que é igual a menos 5. Então, as raízes aqui, tudo que a gente precisava disso aqui tudo eram as raízes, certo? Então, a gente pode vir aqui e colocar... Então, beleza, a gente encontrou as duas raízes. A gente faz o quê? O gráfico simplificado, aqui sendo o eixo x, né? E a gente tem duas raízes, menos 5 e menos 2. Menos 5, aqui eu errei, tá? Aqui, ó, menos 2, então aqui dá mais 5, beleza? Então, corrigido, né? Mais 5. Aí a gente tem essas duas raízes. Aqui é o eixo x, a gente vai ter concavidade voltada para baixo. Então, a gente tem aqui o ponto 5 e aqui o ponto menos 2. Opa, foi mal. Ponto menos 2 e aqui o ponto 5. Ela é positiva entre os valores menos 2 e 5 e negativa para menores do que 2 ou maiores do que 5, beleza? Tá, aí a gente fez essa análise, né? Como é que fica aqui a solução da letra A, então? A gente vai ter uma linha para o eixo... Não vou colocar eixo, não. A gente vai ter uma linha para nossa função número 1. Aí a gente vai ter uma reta aqui para nossa função número 2 e uma reta para a intersecção entre a número 1 e
a número 2, beleza? Vamos pegar até uma outra cor aqui. Ó, na número 1, a gente tem o número 3, certo? Vou pôr o número 3 aqui. Ela é positiva para valores maiores do que 3 e negativa para valores menores do que 3. Na número 2, a gente tem o valor menos 2 e a gente tem o 5. Positiva para valores entre 2 e 5 e negativa para valores maiores do que 5 e menores do que menos 2. Aqui na intersecção, a gente vai ter todos esses pontos. E como a gente tem um produto entre eles, a gente vai ter que fazer o produto aqui entre os sinais. Eu tenho um número positivo multiplicando o número negativo. Dá negativo. Positivo com negativo e positivo aqui. Regra de sinal, tá? Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e por aí vai. Bom, o que que a gente tem agora? Agora é só a gente escrever o conjunto solução. Então, o conjunto solução aqui é igual, portanto, é igual ao conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que eu quero saber quanto que é menor do que zero. Então, tal que x é menor do que menos 2 e menor do que 3, ou x é maior do que 5. Esse é o conjunto de solução da letra A. Vamos fazer a letra B. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem a primeira função, a gente vai encontrar os zeros para ela e a gente vai encontrar os zeros para a segunda função e fazer a análise do sinal das duas. Então aqui a gente tem x, que colocando o x em evidência, né? Eu tenho x ao quadrado menos 3x, então eu tenho x que multiplica x menos 3, isso igual a zero. Se tem um produto aqui que é igual a zero, então meu x é igual a zero, ou, certo? Então a gente tem x igual a zero ou x igual a 3. Fazendo a análise aqui, eu tenho uma função do segundo grau com cavidade voltada para cima, ponto 0 e 3. Beleza. E aqui eu tenho menos x igual a menos 2, x igual a 2. Função linear do primeiro grau. No ponto, ela é decrescente, então o formato dela é assim, no ponto 2. Eu já expliquei sobre funções crescentes e decrescentes muito aqui no canal, então dá uma olhada lá nos vídeos sobre função afim nas resoluções para o exercício não ficar extenso demais. Já está com 7 minutos esse daqui. Mas olha só, a gente vai ter duas retas então. Uma aqui para nossa número 1, e a gente tem os pontos 0, 3 e negativo aqui. Na número 2, a gente tem o ponto 2. Fazendo aqui então o produto entre eles, né? Lembrando, ó, a regra de sinal, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. E sinais iguais, então, dá positivo, e sinais diferentes dá negativo. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, e mais com mais dá mais. Beleza? E a pergunta é quando que é maior ou igual a zero? Então, nosso conjunto de solução aqui é igual ao conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x, tem que ser menor do que zero, ou x maior do que 2, menor do que 3. Lembrando que ele colocou igual, né? Então a gente usa menor ou igual a zero, porque nos pontos 0, 2 e 3 é quando isso aqui zera, tá? Então é isso. E pera, não são todos não, porque olha, quando eu coloco 2 aqui, então eu vou ter o 2 aqui e vou ter 2 aqui. Então o 2 não entra, porque não dá zero. O 3 são zeros da função, né? Individualmente. Mas nessa expressão aqui, quando que dá zero? Não vai dar zero. Se eu substituir 2 aqui, eu já vejo que não dá. Se eu coloco 3, eu vou ter 3 ao quadrado, menos 3 vezes alguma coisa, menos... Então, não vai dar zero também. E aí, então, só x menor ou igual a zero. E é isso. Agora vamos para a letra C.
Então, nessa outra aqui, a gente tem que encontrar. Vamos fazer por fatoração, certo? Por fatoração, nós vamos ter dois produtos igual a zero. Deixa eu pegar o número 6, a gente vai encontrar dois valores, que quando multiplicados resultam em 6 e quando somados resultam em menos 5. Primeiro a gente vê as combinações entre 1 e 6, certo? Assim, eu sempre pego um número, divido o 6 pelo menor número possível. No caso aqui, o 1 dá 6, certo? Se eu pego menos 6 e 1, olha só, se eu pego menos 6 e 1 quando eu multiplico, eu tenho, eu tenho menos 6, então não dá certo. Aqui, se eu for criar outras combinações, também não vai dar certo. Mas se eu pego, divido por 2, dá 3. E eu pego menos 2 e menos 3, quando eu multiplico menos 2 e menos 3, dá 6. E quando eu divido, quando eu somo 3 mais menos 2, eu tenho menos 5. Então aqui é x menos 3 e x menos 2. Aí você pode resolver pela fórmula quadrática também, não tem nenhum problema. Então as raízes aqui são x igual a 3 e x igual a 2, né? Você vai fazer x menos 3 igual a 0, x menos 2 igual a 0, vai cair em x igual a 3 e x igual a 2. Colocando aqui no gráfico, função crescente, ponto 2 e ponto 3, negativo aqui, positivo aqui. Bom, x menos 2 igual a 0, x igual a 2, uma função crescente, e a gente tem o ponto 2 aqui. E aí, a gente vai criar então aqui o número 1 para essa primeira função, o número 2 para essa segunda função, ponto 2 aqui, então ponto 2 aqui também, ponto 3, e aqui a gente vai fazer a intersecção. 2, 3. Então a gente tem, ó, valores positivos com valores positivos, valor positivo. Negativo com positivo dá negativo, positivo com negativo dá negativo. Então, qual é a conjunto de solução aqui? Ele quer os valores maiores do que zero. Então, x maior do que 3. A gente pode colocar na notação de conjuntos, a gente coloca x pertencente aos reais, tal que... então, aqui a gente tem S. E é isso. Falta a letra D ainda. E aí, nesse caso, a gente precisa encontrar, ó, por fatoração, a gente precisa encontrar dois números que, quando multiplicados, resultam em 2. Então, eu posso dividir o 2 por 1, que eu obtenho 2. E aí, a gente vai ter, se eu pego 2 vezes 1 dá 2, mas se eu somo não dá menos 3. Agora, se eu pego negativos, né, menos 2 e menos 1, então quando eu multiplico dá 2, e quando eu somo dá menos 3. Então eu tenho x menos 2 e x menos 1. Então x igual a 2 ou x igual a 1. Essas são as raízes, certo? Com cavidade voltada para cima, ponto 1 e ponto 2. Aqui a gente vai ter x igual a 4, ponto 4 aqui, função crescente. Beleza. Aí a gente vai ter ponto 1, 2, a gente vai ter o ponto 4, vou colocar aqui mais para frente. E só colocar o sinal aqui, né? Negativo, positivo, negativo. Valores menores do que 4 ela é negativa e maiores do que 4 ela é positiva. Negativa aqui. Então, o que que acontece? A gente vai ter o ponto 4, ponto 2 e ponto 1. Com menos dá mais, menos, mais e menos. Beleza. Qual o conjunto de solução aqui, então? X pertencente aos reais, tá o quê? Ele quer os valores menores ou iguais a zero. Então, lembrando que a gente tem um quociente aqui, né? Então, o denominador não pode ser zero nunca. Então, a gente não pode ter x igual a 4, tá? X não pode ser 4. X tem que ser necessariamente diferente de 4, porque se for 4, a gente está em determinação matemática. Então, aqui nos pontos 1 e 2, ele é zero. Então, a gente pode colocar assim, ó, x maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, ou x maior do que 4, não incluindo o ponto 4, beleza?
E é isso para esse exercício. A gente se vê nos próximos. Não deixem de se inscrever. Ou foi mal. Eu acabei pegando os valores. Meu cérebro buga às vezes, tá? Então. Então ele quer menores ou iguais a zero. Ou seja, x menor do que 1. Maior do que 2, maior ou igual a 2, menor ou igual a 1 e menor do que 4. Beleza? Só o 4 que não entra. E a gente se vê nos próximos exercícios. Fiquem com Deus e até mais.